A beleza da vida, sem dúvida alguma, está na sua simplicidade. A vida, ela é muito simples, ela é aquilo que é. Mas o ser humano, através do excesso de mente, foi complicando as coisas. Complicou a sua vida, destruiu a simplicidade natural que existia aqui na vida em sociedade, e hoje tudo está tão conturbado. Sobreviver, que deveria ser algo tão simples, se tornou a coisa mais difícil nos dias atuais. Numa sociedade competitiva, onde as pessoas passam umas por cima das outras, não se respeitam e vivem com medo de não conseguir sobreviver. Isso é a coisa mais louca. É a coisa mais louca porque sobreviver deveria ser algo simples. Por quê? Porque o objetivo, a meta da nossa vida não pode estar apenas na sobrevivência, mas nos aprendizados, no desenvolvimento espiritual. Se as pessoas colocassem um ponto de destaque sobre o desenvolvimento espiritual, a necessidade de aprender alguma coisa, de se desenvolver, a própria sobrevivência se tornaria mais simples, mais fácil, porque daí as pessoas tirariam do mundo do trabalho, da sobrevivência, aquele seu egoísmo, aquela sua arrogância, a ganância. As pessoas não competiriam mais tanto com seus semelhantes se aprendessem que o mais importante nessa vida é se desenvolver espiritualmente, é aprender alguma coisa. Como a maior parte das pessoas nem desconfia que estamos aqui para aprender alguma coisa, tudo se reduz ao consumo, ao hábito doentio de pilhar recursos materiais. Não que não precisemos do dinheiro, do trabalho, precisamos disso sim, mas numa medida equilibrada. Quem encara a vida como uma grande escola, como uma grande oportunidade de desenvolvimento espiritual, retira da vida social aquilo que precisa numa medida equilibrada e se foca primeiramente no desenvolvimento espiritual. Se as pessoas se focassem no desenvolvimento espiritual, a vida social no mundo do trabalho não seria mais tão competitiva, tão sanguinária, porque as pessoas compreenderiam que a própria vida é mais do que a competição do mercado de trabalho. E por causa desta competição do mercado de trabalho que se tornou tão difícil sobreviver, por causa disso existe o medo constante, e por causa deste medo de perder o seu lugar que as pessoas se tornam agressivas, passam por cima de seus semelhantes e não estão nem aí, e no domingo vão na igreja para tentar aliviar a sua barra para com Deus, sendo que Deus não se relaciona com as suas criaturas dessa forma. O Criador se relaciona com as suas criaturas através da doação das irradiações que perpassam toda a criação. E aquelas criaturas que se abrem internamente por meio da intuição comungam com a real vontade do Criador. Se alguém quer ser um servo de Deus aqui nessa vida, se alguém quer ser um servo de Deus, que desista desta competição maluca, que desista das propostas do mundo. Trabalhe, sim, ocupe o seu lugar na vida em sociedade, mas se abra intuitivamente, espiritualmente, para captar as irradiações, as energias cósmicas e espirituais que estão aqui. Este é o verdadeiro pão espiritual que o ser humano necessita. Se as pessoas compreendessem que estão aqui para se desenvolver espiritualmente, tudo seria espiritualizado, inclusive o mercado de trabalho. Daí o mercado de trabalho passaria a ser governado por outros preceitos, outras regras,
outros entendimentos, outros princípios. O ser humano precisa espiritualizar tudo o que faz, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O que é espiritualizar tudo o que se faz? Espiritualizar tudo significa fazer as coisas de coração, seguindo a sua intuição. Se o ser humano faz as coisas assim, ele as espiritualiza. Espiritualiza a vida profissional, a vida familiar, as relações com os semelhantes, a vida com a natureza. A própria posse de uma certa riqueza é espiritualizada se o ser humano tem dentro de si um estado de espírito saudável. Isso é espiritualizar as coisas. E quando se espiritualiza as coisas, elas se tornam positivas, tudo melhora, a própria sobrevivência se torna mais humana, porque a sobrevivência hoje, em certa medida, é desumana. Porque os seres humanos tornaram a sobrevivência desumana, por causa do egoísmo, por causa do seu afastamento frente às leis espirituais. Os seres humanos se afastaram das leis espirituais e agora estão aí perdidos aqui na obra da criação. As criaturas humanas estão cegas porque o olhar interior está fechado. Fechou-se o olhar interior. E onde o olhar interior fecha, resta apenas o olhar externo, restam apenas os olhos carnais, resta apenas o cabeção com seus interesses mesquinhos, com a sua vaidade, a sua arrogância, a sua prepotência. E tudo isso, esse excesso de mente, tudo isso tornou a vida infernal, as relações se tornaram infernais, as relações são competitivas, as relações personificam uma verdadeira batalha, a batalha do materialismo, onde as pessoas não se respeitam. E daí, com a consciência pesada, vão na igreja, ou consomem alguma espiritualidade bagaceira, ou vão no psicólogo, no psiquiatra, ou usam medicamentos, drogas, ou partem para o consumismo, buscando roupas cada vez mais requintadas, tecnologias cada vez mais desenvolvidas, carros hipermodernos, casas construídas segundo os parâmetros da nova arquitetura, onde não existe estética, mas apenas aparência, ostentação, casas vazias, onde vivem pessoas vazias. Os seres humanos precisam hoje, novamente, recuperar, resgatar o seu senso estético. Sem um senso estético equilibrado, sem um senso estético saudável e natural, os seres humanos não têm um critério para promover escolhas. O senso estético, que é a capacidade de enxergar a beleza das coisas, esse senso estético precisa estar em tudo. Na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, na espiritualidade, nas relações, nos relacionamentos, nas trocas, nas múltiplas trocas entre as pessoas. Onde o senso estético está presente, o ser humano dispõe de uma sensibilidade para tratar bem, e assim também pode ser bem tratado pelo seu semelhante. Mas nesta competição, onde sobreviver é algo cada vez mais difícil, porque as pessoas complicaram a vida, colocaram tudo fora do lugar, fora do rumo, fora do prumo, viver em sociedade vai se tornar algo cada vez mais difícil, traumático, doloroso, doentio. Essa loucura da vida moderna está acabando com o ser humano. Essa vida pós-moderna está acabando com o ser humano. Ele está adoecendo, perdendo o parâmetro das coisas, perdendo o parâmetro. E assim a vida vai se tornando cada vez mais complicada, porque querendo resolver os problemas existentes apenas com o cabeção, os seres humanos geram novas distorções e esses problemas vão sendo duplicados, triplicados, quadruplicados, e daí por diante. Querendo resolver um problema, o ser humano cria dois, querendo resolver os dois, ele cria quatro.
querendo resolver os 4, ele cria 8, 16, 32, 64. E assim, os problemas vão sendo aumentados exponencialmente, porque o ser humano parte de um ponto de vista errado. O ser humano não dispõe mais do equilíbrio, do ponto de apoio, que é o espírito desperto, que reconhece a existência das leis espirituais e busca viver em harmonia com elas. Se os seres humanos compreendessem que estão aqui na Terra para se desenvolver espiritualmente, se colocassem o desenvolvimento espiritual como o princípio, o principal da sua vida, a sobrevivência se tornaria mais humana. Estar em meio aos demais seria algo mais ameno, sutil, equilibrado, moderado. As pessoas se respeitariam. E assim seria mais fácil sobreviver, trabalhar, conseguir o seu sustento. E se isso hoje está tão difícil, é porque em sua esfera íntima, lá dentro, as pessoas estão corrompidas, as pessoas se venderam, perderam o contato com o plano espiritual desde longa data. Como não existe intuição dentro da maioria esmagadora das pessoas, existem apenas os sentimentalismos, que são manipulados pela mente. E a mente é manipulada pelas trevas, e a vida hoje é uma grande manipulação, é um laboratório de idiotices, onde as criaturas humanas são meros fantoches, marionetes. É isso que a vida em sociedade se tornou, uma grande encenação, um faz de conta, um múltiplo de aparências, de pessoas infelizes, que querem alcançar a felicidade, mas vão por caminhos errados, porque não dispõem do ponto de apoio que é o espírito, que quando desperto, fornece ao ser humano os elementos necessários para que o caminho certo, correto, efetivo e equilibrado possa ser trilhado nessa vida. E tudo se torna mais fácil quando se tem um espírito desperto, porque o espírito, ele enxerga para além das mentiras, das ilusões, das fantasias. O espírito tem um olhar verdadeiro, certeiro. E quem tem esse olhar verdadeiro e certeiro, ele escapa dos redemoinhos, das fantasias, das ilusões, das propagandas, do marketing deste sistema que precisa de pessoas aprisionadas para continuar existindo. Então, é muito mais fácil viver do que hoje, as pessoas convencionam como vida. É muito mais fácil viver, mas as pessoas precisam despertar para uma nova visão, para uma nova perspectiva. As pessoas precisam enxergar verdadeiramente. Eu olhei porque pousou um pássaro ali, o barulho das asas me desconcentrou. Então, as pessoas precisam de uma nova perspectiva espiritual, que parta de um plano interior sólido, de um estado de espírito, e não apenas o estado mental, porque o estado mental faz com que o ser humano se perca em meio a este redemoinho de ilusões, mentiras e fantasias. Somente o espírito, quando desperto, fornece ao ser humano o olhar exato para que possa simplificar a sua vida. E quando simplifica a sua vida, tudo se torna mais fácil. Pensemos num aplicativo, num software. Existem aplicativos que são complexos, você perde tempo ali, enquanto que existem aplicativos que vão direto ao objetivo, você ganha tempo, tudo se torna mais fácil, e assim precisamos ser na vida. Mas quando falo de simplificar, não estou aqui querendo dizer que se deva cortar caminhos, pegar atalhos, que se deva partir para um imediatismo. Uma coisa é a simplicidade, outra coisa é o imediatismo. E é justamente o imediatismo que complica e depois torna tudo complexo, porque isso gera problemas e isso vira uma bola de neve. O imediatismo não tem nada a ver com a simplicidade. O imediatismo é coisa do cabeção, enquanto que a simplicidade vem do espírito. E onde a simplicidade é colocada em prática,
o ser humano simplifica as coisas e vive muito melhor do que aqueles que complicam as coisas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!